Oi, gente, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Milka Bringel, eu sou designer de interiores, tenho meu escritório Milka Bringel Design de Interiores. Para quem quiser conhecer meus trabalhos, tá lá, me segue lá no Instagram. Bom, qual é minha ideia, meu intuito de ter esse canal e essas postagens, tanto no YouTube quanto no Instagram? Eu quero fazer assim em dois momentos essa nossa conversa. Primeiro, eu quero sempre começar com um pensamento positivo e a gente lembrar todo dia de agradecer. Então, eu quero sempre vir aqui com um pensamento, de onde a gente pode refletir um pouco desse pensamento no primeiro momento. E no segundo momento, eu vou falar realmente da nossa profissão, que é design de interiores, na qual eu quero focar, né? O nosso nicho de mercado. Quero compartilhar, quero que a gente troque ideia, vocês deem ideia de novos temas, onde a gente pode melhorar, estudar e acrescentar. E a gente é isso aí, a gente tem que se ajudar e compartilhar. Então eu vou compartilhar aqui um pouco que eu sei com vocês. Então eu vou começar com o pensamento do dia que eu escolhi com o maior carinho para vocês. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Cora Coralina. Então, assim, esse pensamento assim me diz muito sobre a minha pessoa, o que eu sinto, o que eu quero. Que a gente sempre deve acreditar e sempre deve focar nos nossos sonhos. A gente tem que ter sempre pensamentos positivos. A gente tem sempre que agradecer todos os dias, né? Por acordar bem, por estar com saúde, a nossa família. E a gente tem que sempre também, nesse sentido de tocar o coração das pessoas, que eu acho que não faz sentido se a gente não tocar o coração das pessoas, se a gente não puder ajudar o próximo a servir, a gente olhar sempre o lado bom das coisas e das pessoas. Claro que todo mundo tem defeito, né? Ninguém é perfeito. Mas procura sempre ver o lado bom daquela pessoa. Não vai enfatizar o que ela tem, os defeitos, o que ela tem de ruim, né? Procura sempre ver o lado bom das coisas. Sempre estar disposta em ajudar e a servir. Eu acho que para isso que a gente veio ao mundo, para ajudar, para simplificar. Então essa é a mensagem que eu queria passar para vocês no primeiro momento. Uma mensagem sempre de autoajuda, de autoestima e sempre com pensamentos positivos, ok? Vamos lá agora para o segundo momento sobre design de interiores. O que é design de interiores, né? Como surgiu, como é essa nossa profissão. Então a gente tem que se unir cada vez mais, todos nós design, não só os design também, né? Os arquitetos, os engenheiros, todo mundo que trabalha nesse ramo, nesse nicho de mercado, certo? Então, futuramente a gente vai falar sobre essas diferenças entre as profissões, certo? Então, aqui nesse primeiro momento, o que eu quis trazer? Como é que surgiu o design de interiores? Em que momento? Então, eu passei agora a ver, a ler, a estudar, né? Apesar que eu dei na faculdade, mas aí eu fui relembrar algumas coisas. Eu vou fazer um breve histórico do que como surgiu o design de interiores, né? Para depois a gente entrar realmente no nosso mercado. Então, assim, a evolução histórica do design de interiores surgiu provavelmente no Egito Antigo. A gente pensa que é uma coisa nova, recente, né? Uma profissão recente, mas não. Já tem lá desde o Egito Antigo, 1000 anos antes de Cristo. E onde a gente viu isso aqui? Tinha muitas pinturas feitas à mão, né? E murais também. A gente pode lá pesquisar e vai ver que já tem alguma coisa lá feita e dita lá e mostrada pra gente, certo? Depois dessa época do Egito veio o Império. Tem o item da nobreza, da corte, repletos de detalhes, como nessa época já surge a cama, a mesa, as cadeiras, o baú que era usado, né, no Império Romano. Então a gente já vê toda essa parte histórica de mobiliário desde aquela época, né, dos imperadores. Depois vamos passar pela Grécia, que prioriza o que nessa época da Grécia? O conforto. Então ele já vem algo a mais, né, do que os imperadores. Já vem priorizando esses móveis, mas mais com conforto. Passando da Grécia para Roma,
a gente já pode ver uma diferença de grandes pátios internos, né? E a mosaico nos pisos. Então a gente vai vendo essa transformação do design, dos locais, dos móveis, conforme o passar do tempo. Então nessa época, Roma, eles prezavam muito pelo quê? Pelo conforto e a estética. E engraçado que a cama nessa época, a cama do imperador ficava na sala, que era onde tinha o maior espaço, ficava na sala, não ficava no quarto. Então, o que acontecia? O imperador recebia muitas pessoas. Então, o que era feito na época? Criados vários leitos nos ambientes. Ou seja, com isso, eles, sem perceber, eles vão criando os ambientes. Né? Tem aquele ambiente do imperador, que era a cama, que era botada na sala, e eram criados vários outros ambientes da qual ele recebia. Então, intuitivamente, sem eles perceberem, eles já vêm pregando o design, certo? Tinha uma finalidade. Aí depois, assim, eles já faziam esses espaços, né? Então já tinha com essa visão de cada espaço tinha uma finalidade. Então ele já vem também com esse pensamento que a gente leva até hoje, não é isso? Então depois disso veio uma época do renascentismo, mas antes disso, um pouco antes, vem a parte gótica, uma parte meio escura, e depois logo em seguida vem o renascentismo, que vem já pregando o que é a luz natural e pátios abertos, entendeu? Então essa época é muito importante, dessa mudança do gótico para o renascentismo. Depois entra a parte barroca, que já é no início do século XVII, com a decoração muito rica, muitos mármores, vitrais, cúpulas, onde a gente tem um exemplo muito claro dessa época barroca, é o Palácio de Versalhes, lá na França. Muito rico em espelhos, muitos cômodos, muito rico em detalhes, né? Essa época. Depois nós vamos passar pelo neoclássico, que já vem a parte da Revolução Industrial. Então essa parte, nessa época, o que acontece? O design de interiores deixou de ser uma exclusividade só da nobreza, dos imperadores, e já passa a fazer parte também da classe média da época. Então todo mundo já começa a também ter essa visão, e ter acesso também a esses móveis, né? E essa visão não fica tão exclusivo da nobreza, tá? Então nessa época também eles começaram a usar também muito papel de parede, muito tapete. E vai passando dessa época do neoclássico e aí chega no modernismo, né? Do moderno, que já começa no início do século XX, que já é o espaço funcional e moderno, certo? Então, que a gente usa até hoje, né? Na parte do moderno, a gente pode usar até hoje, visto até hoje, nos dias de hoje, certo? Então, assim, como vocês podem ver, o design de interiores já vem desde sempre da nossa história, né? Então cada vez mais passando por época, cada vez mais aperfeiçoando mais, e agora mais do que nunca todo mundo em casa, todo mundo valorizando a sua casa, todo mundo curtindo e dando o devido valor. Então é bom a gente saber como surgiu e de onde surgiu, pra gente ter um pouquinho mais de conhecimento, certo? Então eu fico por aqui, espero que tenha acrescentado em alguma coisa. Se vocês gostaram, indique outras pessoas, né, para o meu canal. A próxima postagem vai ser dia 15 de maio. A segunda postagem, da onde eu quero falar já um pouco da diferença entre as profissões, entre arquitetura, design de interiores e engenharia, né, que elas se complementam, certo? E também quero falar um pouquinho da nossa lei que nos ampara o design de interiores. Para quem não sabe, nós temos uma lei, a 13.369 de 2016. Então, na próxima eu vou falar um pouco disso. E aí mandem perguntas, dê sugestões do que a gente pode estar aqui debatendo, certo? E se vocês gostaram, dê um joinha aí e um link, e indique, e me sigam no Instagram. Um beijo a todos.